dando continuidade aos nossos estudos sobre formação de imagens em espelhos, nesse vídeo vamos falar sobre espelhos esféricos. Então, no vídeo anterior, a gente viu como se forma a imagem em um espelho plano, um espelho retinho. Agora a gente vai ver o espelho esférico. Como o nome já diz, o espelho esférico é um espelho que vem de uma esfera, então é um espelho que possui uma curvatura. Então, nesse caso, seria como se a gente pegasse uma esfera e fizesse um corte. Ó. Essa linha aqui está representando esse corte. E aí, a gente vai ter essa parte aqui do espelho, um espelho curvo. Esses espelhos esféricos, eles podem ser classificados de duas maneiras diferentes. Vai depender de onde os raios de luz eles vão refletir. Então, nesse caso, ó, a gente tem uma calota esférica aqui, né? A parte de uma esfera. Se os raios de luz eles incidirem dentro dessa esfera, né? Na parte curva aqui, ó. Então, a gente tem um espelho côncavo, né? O raio de luz, ó, ele está incidindo dentro dessa curvatura. A gente vai chamar ele de espelho côncavo. Agora, se esse espelho, né? Que é curvo, que é uma parte de uma esfera, tiver os raios de luz incidindo na parte de fora da curvatura, a gente vai chamar de espelho convexo. Então, temos dois tipos de espelho, côncavo e o convexo. O côncavo, os raios de luz vão incidir na parte de dentro da curvatura, o convexo na parte de fora. Esses espelhos esféricos, eles vão ter alguns elementos. Que elementos serão esses? Se a gente está falando de uma esfera, lembra lá que numa esfera ela possui um centro, então o centro de curvatura desse espelho, ó, esse ponto aqui, que corresponde ao centro da esfera, que forma esse espelho curvo, vai ser chamado de centro. Então aqui é o centro de curvatura do espelho. O centro de curvatura ele vai coincidir com o raio de uma esfera. O ponto sobre o eixo do espelho, então essa reta que corta esse espelho ao meio aqui, a gente pode chamar de eixo principal do espelho. O ponto sobre esse eixo principal a gente vai chamar de vértice do espelho. Então, o foco ele vai estar entre o vértice e o centro. O eixo focal vai ser metade então do raio, né? Vai ser metade dessa distância aqui entre o centro e o vértice do espelho. Então, com esses elementos, a gente consegue determinar em que ponto vai ser formada a imagem nesse espelho esférico e como vai funcionar então, se essa imagem vai ser menor, se ela vai ser maior, se ela vai estar de direita, se ela vai estar invertida, como vai ser a formação de imagem. Como que a gente vai determinar a formação de imagem? Descrevendo os raios notáveis, ou seja, os raios de luz que vão incidir no espelho e que vão ser refletidos, formando a imagem. Para que a gente tenha uma imagem nítida formada em espelhos esféricos, a gente precisa, então, que as condições de nitidez de Gauss elas sejam supridas, ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o ângulo aqui, ó, vai ter que ser menor, então esse ângulo aqui do espelho esférico ele vai ter que ser menor do que 10 graus. Ângulos maiores que 10 graus, a imagem formada não vai ser nítida. Isso chama-se condições de nitidez de Gauss. Agora vamos desenhar esses raios notáveis aqui para estabelecer a formação de imagem. Nesse caso temos um espelho côncavo, ó, os raios incidindo na parte de dentro da curvatura. Sempre que a gente tiver um raio de luz paralelo ao espelho, então incidindo paralelo ao espelho, ele vai refletir pelo foco, ele vai passar pelo foco. Então, esse é um raio notável possível. O raio incide paralelo ao eixo principal do espelho, ele vai refletir passando pelo foco. Se o raio agora ele incide passando pelo centro, ó, então passando pelo esse ponto aqui, centro do espelho, ele vai incidir nessa direção e vai refletir, vai bater e voltar na mesma direção. Então, se ele incide passando pelo centro, ele reflete passando pelo centro também. É um segundo raio notável possível para se desenhar a formação de imagem. Nós sempre vamos procurar desenhar dois raios notáveis para formar a imagem. A imagem ela vai ser formada sempre no cruzamento de dois raios notáveis. Então, nesse caso, se a gente desenha
um raio paralelo e um raio que passa pelo centro, a imagem seria formada nesse ponto aqui, aonde a gente vai ter a reflexão passando pelo foco e a reflexão voltando pelo centro. Esse ponto de cruzamento é onde seria formada a imagem. Uma terceira possibilidade para os raios notáveis seria um raio que passa pelo foco, então ele incide pelo foco e ele volta paralelo. Também seria uma possibilidade, tá? E a última possibilidade seria um raio que ele vem passando pelo vértice e depois ele reflete no sentido contrário. Então, temos 4 possibilidades de raios notáveis, ó. Paralelo, voltando pelo foco, passando pelo centro e voltando pelo centro, incidindo pelo foco e voltando paralelo, ou incidindo no vértice e voltando pelo vértice. Isso aqui que eu desenhei é o caso de um espelho côncavo, mas no espelho convexo vai funcionar da mesma maneira. Vamos começar então a ver como vai funcionar a formação de imagem. Com o espelho côncavo. Então, no caso do espelho côncavo, é quando o raio de luz ele incide no interior da concavidade do espelho, né? Da curvatura do espelho. No caso do espelho côncavo, a gente vai ter 5 possibilidades. A gente vai desenhar 2 raios notáveis para formar a imagem. Então vamos para o primeiro caso. Quando o objeto ele está além do centro, então lembra lá que a gente tem 3 elementos do espelho que vai nos ajudar a desenhar a imagem formada. O vértice sobre o eixo principal que corta o espelho ao meio, o foco entre o vértice e o centro de curvatura do espelho, o centro de curvatura da esfera. Nesse caso, ó, o objeto eu estou representando por uma setinha que está depois do ponto do centro. Vamos desenhar 2 raios notáveis, como eu falei. Primeiro eu vou desenhar um raio paralelo. Então eu vou desenhar o primeiro raio notável. Ele vem paralelo ao eixo principal e ele vai voltar, ele vai refletir passando pelo foco. Então, ó, vou desenhar uma reta que passa pelo ponto do foco. É o raio refletido. Agora eu posso desenhar outro raio notável. Eu vou desenhar um raio que passa pelo foco. Então, ó, ele sai daqui da pontinha do objeto de novo, passa pelo ponto do foco, ó, e volta refletindo paralelo, ó. Esse é o raio paralelo. Percebam que o raio refletido que passou pelo foco está aqui e o que refletiu paralelo está aqui. Eles se cruzaram nesse ponto. Então, é nesse ponto onde os 2 raios refletidos se cruzam que vai acontecer a formação de imagem. Então, ó, percebam que eu tenho a base do objeto, né, que nesse caso é uma seta, e aqui em cima eu tenho o topo dela. O ponto onde os raios vão sair vão indicar o topo do objeto. O ponto onde eles se cruzam é onde deve ficar então o topo desse objeto. Então ele está aqui, ó, de cabeça para baixo. A setinha, ó, a imagem formada, eu vou chamar de I, vai ser invertida, vai ser de cabeça para baixo. Então nesse caso, os raios refletidos me indicarão o ponto onde vai acontecer a formação da imagem. Então eu tenho uma imagem real, invertida, porque está de cabeça para baixo, e é menor que o objeto. Então, uma imagem invertida e menor que o objeto. Posso fazer a mesma coisa no caso 2, ó. No caso 2, eu tenho agora um objeto sobre o centro de curvatura. Então, ele está bem no ponto do centro de curvatura. De novo, o objeto, eu escrevi uma setinha para representar. Posso desenhar 2 raios notáveis de novo. Vou fazer igual de cima. Um raio paralelo que reflete passando pelo foco. E agora eu posso desenhar um raio que passa pelo foco e reflete paralelo. Então, ó, eles se cruzaram aqui nesse ponto, na mesma direção do centro. Então, a imagem ela também vai ser formada no centro. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem formada ela vai estar também no centro. Só que ela vai estar de cabeça para baixo. Então, essa também é uma imagem real, porque foi formada pelos raios refletidos. Então, ela está formada na frente do espelho. Invertida, porque está de cabeça para baixo. E, ó, vai ser do mesmo tamanho do objeto. E vai ser do mesmo tamanho. Vamos fazer agora o terceiro caso, quando o objeto está entre o centro e o foco. Então, ó, está entre o centro de curvatura e o foco desse espelho. Vamos lá de novo, desenhar 2 raios notáveis. Um paralelo, que reflete passando pelo foco, e um que passa pelo foco e reflete paralelo. Então, ó,
a imagem vai se formar nesse ponto aqui, ó. A imagem, ela vai ser, ó, invertida, real, porque foi formada na frente do espelho pelos raios refletidos e maior que o objeto. Então, vai ser uma imagem real, invertida e maior que o objeto. No quarto caso, a gente tem o objeto sobre o foco do espelho. Então, vamos desenhar os raios notáveis. Raio paralelo, que vai refletir passando pelo foco. E nesse caso, como ele está sobre o foco, eu vou desenhar outro raio notável. Ao invés de desenhar igual nos outros casos que eu fiz um que passa pelo foco, agora eu vou desenhar um, ó, que vai passar pelo vértice. Então, ele incide pelo vértice e vai refletir também passando pelo vértice. E olha só, esses raios, eles não se cruzam. É porque a imagem formada por um espelho, quando o objeto está sobre o foco desse espelho, essa imagem ela vai ser formada no infinito. Então, a gente chama isso de imagem imprópria. Ou seja, a imagem é formada no infinito. Ou seja, a gente não vai ver imagem nenhuma formada nesse espelho. E o último caso, o quinto caso, quando o objeto está entre o vértice e o foco. Então, ele está aqui, ó, entre o vértice e o foco. Como que vai ser? Raio paralelo refletindo pelo foco, ó, passando pelo foco. Então, eu posso desenhar o prolongamento desse raio aqui, refletido, ó, atrás do espelho. Sempre que eu for desenhar o raio refletido atrás do espelho, eu represento por uma retinha tracejada. E posso desenhar também um raio, ó, que passa pelo centro. Então, ó, ele incide pelo centro e ele vai refletir voltando pelo centro. Então, ele sai do centro e volta para o centro. Eu posso desenhar de novo a retinha tracejada. Percebam que elas se cruzam nesse ponto aqui, ó. Então, a imagem vai ser formada atrás do espelho. Então, percebam que nos outros 4 casos, as imagens sempre foram formadas na frente do espelho. Menos aqui, que a imagem foi formada no infinito. Mas o primeiro, o segundo e o terceiro, a imagem foi formada na frente do espelho, pelos raios refletidos, imagem real. Nesse quinto caso, quando a imagem é formada atrás do espelho, pelo prolongamento dos raios refletidos, essa é uma imagem virtual. Então, sempre que a imagem é formada atrás do espelho, a gente fala que é uma imagem virtual. Nesse caso, ó, maior que o objeto, e ela está de cabeça para cima. Ó, os outros 3 todos estavam invertidos, de cabeça para baixo. Nesse caso, ela está de cabeça para cima, então ela é uma imagem direita que a gente chama. Então, esses são os 5 casos de formação de imagens em um espelho côncavo. Para encerrar, vamos ver o caso da formação de imagens no espelho convexo, quando os raios refletidos eles batem na curvatura do espelho, na parte de fora da esfera. Então vamos lá. Nesse caso do espelho convexo, o foco ele sempre vai estar atrás do espelho. Então o que vai acontecer com essa imagem formada? Vamos desenhar um raio paralelo que reflete passando pelo foco, raios atrás do espelho, é uma linha tracejada, ele vem paralelo, reflete, passando pelo foco. E vou desenhar um raio agora que passa pelo centro, né? Então, ó, ele incide passando pelo centro e volta também passando pelo centro. Percebam que o cruzamento dos raios foi aqui, ó, atrás do espelho. Quando os raios se cruzam atrás do espelho, pelo prolongamento dos raios refletidos, a gente tem uma imagem virtual formada atrás do espelho. Ela é menor que o objeto, então é uma imagem menor. E direita, porque ela está de cabeça para cima, não está de cabeça para baixo, não está invertida. Então, no espelho convexo, a imagem formada sempre vai ser virtual, menor e direita. Por quê? O foco do espelho convexo sempre está atrás dele. E a gente consegue, então, construir equações, chamadas de equações de Gauss, para estudar essa formação de imagem. A gente consegue determinar, por exemplo, a que distância do espelho essa imagem vai ser formada, a que distância do espelho esse objeto estava. Então, a gente vai conseguir calcular essas informações usando as equações de Gauss e a equação do aumento linear, que vai indicar o aumento da imagem. Na equação de Gauss, a gente tem o seguinte, que 1 sobre a distância focal, então esse F aqui é a distância focal, a distância do foco vai ser igual a 1 sobre P,
O P vai ser a distância do objeto ao vértice, seria essa distância aqui, ó, do vértice do espelho ao objeto, é o que a gente vai chamar de P, e P' é a distância da imagem ao vértice, seria essa distância aqui, ó, da imagem ao vértice, seria o que a gente chama de P'. E a distância focal, o F, é a distância entre o foco e o vértice do espelho, metade do raio de curvatura da esfera. Então a gente consegue, usando essa equação de Gauss, determinar qualquer uma dessas três informações: qual é a distância focal, qual é a distância do objeto ao vértice do espelho, qual é a distância da imagem formada ao vértice do espelho. Se a imagem for real, a distância é maior que zero; se a imagem for virtual, ela é menor que zero. Se o objeto estiver na frente do espelho, real, maior que zero. Se o objeto estiver atrás do espelho, distância do objeto ao vértice menor que zero. E o aumento de imagem? O aumento de imagem, ó, o aumento vai ser o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Então a gente vai conseguir determinar o aumento da imagem formada relacionando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, que vai formar a imagem. Se a imagem for direita, se ela estiver de cabeça para cima, o aumento é positivo. Se ela estiver invertida, o aumento é negativo. E a gente pode também encontrar o aumento se a gente conhece as distâncias da imagem ao vértice, que é o P', sobre a distância do objeto ao vértice, que é o P. Então, tem essas duas maneiras de calcular esse aumento. No caso do espelho côncavo, o foco está sempre na frente do espelho, maior que zero, e do convexo ele está atrás do espelho. Então, o foco é negativo. Cuidado com isso aqui, hein? Se o espelho é côncavo, na hora de usar essa equação e essa equação, o foco é positivo. Se o espelho for convexo, aí o foco deve ser negativo. No próximo vídeo eu vou resolver exercícios sobre espelhos esféricos e aí isso vai ficar mais claro, como utilizar essas equações.